adore a honra. Oh, a força e o poder. Oh, Jesus, o louvor ao Rei. No Santo dos Santos, a fumaça. Eu não preciso ser reconhecido. Que diminua eu, aleluia. Mais e mais, mais e mais. E como serafim, esconde o rosto para que veja. E que diminua eu, mais e mais, no santo, no santo dos santos. Oh, debaixo do Pai, oh, papai. Sou da graça viva e tua presença. Sonda-me, quebranta-me, transforma. Sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Alguém pode adorar a presença de Deus nesse lugar? Hoje estamos numa sexta de libertação e o Senhor revelou a nós um segredo profundo para a libertação. E acreditamos que Ele vai falar conosco nessa noite de forma poderosa. Quem acredita, diga glória a Deus. Grato a Deus pela vida do Senhor. O Senhor inspira muita confiança. Deus abençoe. É bom quando a gente ouve bons testemunhos a respeito do caráter. E Deus seja louvado, porque o Espírito testifica que a graça de Deus é sobre a tua vida. Eu sou grato por nos ceder essa oportunidade para pregar a palavra nesse lugar. Gratidão ao pastor Wilton também, homem de Deus simples, que nos concedeu essa oportunidade também. O homem de Deus aí, o Anilton, ele parece angolano, também já tem cor, já tem tudo, só precisa voltar para casa. Precisa demitir, arrumar as malas e voltar para casa. E os digníssimos obreiros, Deus abençoe. Deus abençoe ao baterista também, pela tua vida. Aos irmãos, eu notei que o som do Anilton está melhor do que o meu. Não sei.
Não sei se para angolano tem outro tipo de som, para brasileiro. Aleluia. Eu senti glória de... É isso aí. Que isso? Faz isso, homem de Deus. Deixa Deus te usar nos pequenos detalhes. Agora sim dá para ir para cima. Então eu sou grato e Deus tem sido muito bom conosco. E os irmãos da mídia, se puder fazer alguns recortes de vídeo, Deus abençoe a tua vida, viu? Porque a gente manda para Angola para que os irmãos de Angola orem por vocês também. Então é importante. Então Deus seja louvado pela tua vida. Fale para o teu irmão, que bom que você veio. Aleluia. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo número 9. Versículo 1. Até o versículo de número 4. Eu espero você encontrar. Alguém encontrou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Davi disse: há ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade, por causa, diga, por causa de Jonatas. E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: tu és Ziba? E ele disse: teu servo é ele. E o rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul, para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus. E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele: onde está ele? E Ziba disse ao rei: eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. No versículo 5, então o rei mandou buscá-lo e o retirou da casa de Maquir, filho de Amiel, Lodebar. Ora, quando Mefimosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefimosete. E ele respondeu: eis aqui teu servo. E Davi disse a ele: não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de teu pai Jonatas, e te restituirei toda a terra de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. Retoma o seu assento. Eu amo essa palavra, eu amo esse povo, eu amo a Bahia. Temos estado nos últimos tempos em São Paulo, mas o nosso amor por esse povo, ela é muito profundo. E Deus tem falado muito forte conosco, e cremos que em tempo oportuno estaremos aqui com mais frequência. Queridos, nós lemos um texto da palavra de Deus, escrito segundo o livro do profeta Samuel. Sabemos que a história do profeta Samuel é uma história baseada num pedido de sua mãe chamada Ana. Aleluia. Sua mãe chamada Ana. Ana foi uma mulher que estava sendo atribulada por Penina. Ana estava sendo atribulada por Penina por causa da deficiência que ela carregava, que ela não podia gerar. E todos nós sabemos que Ana não podia gerar, e Deus tinha fechado a madre até que Ana tomasse consciência do que Deus precisava realizar naquela cidade. Quando ele percebeu que Deus precisava de um profeta, ela faz uma oração muito incrível. Ela disse: se me deres, eu vou devolver.
E quando ela faz essa oração, a Bíblia fala que Deus abre a madre de Ana e Ana gera um filho chamado Samuel. Samuel cresce no templo debaixo da orientação de Elias. E depois daquele tempo que Elias se levantou, ou Elias morreu, Samuel começa a reinar agora como profeta. E Deus fala para Samuel a respeito de Saul, porque Deus havia se aborrecido de Saul. A Bíblia fala que Deus, se aborrecendo de Saul, disse para Samuel: eu preciso que você unja um outro rei. Só que naquela época o rei, ele tinha um aspecto físico já determinado pela percepção do povo. Ou seja, o povo queria um rei porque os outros povos arredores tinham rei. Na verdade, Deus sempre quis ser exclusivamente o rei do povo de Israel. Mas o povo disse: não, nós queremos ser igual aos outros povos. Como nós queremos ser igual aos outros povos, nós também queremos ter rei. Então Deus disse: é vossa vontade, mas ainda assim, para vos governar como vocês são meus, eu vou escolher um rei para você. Porque na verdade, independentemente de nós termos algumas decisões próprias, ainda assim a nossa vida pertence a Deus. Tem gente nesse lugar que já tentou se perder muitas vezes, mas não enfeita, não dá certo. Tenta ir de um lugar, vai para a balada, mas depois sente uma consciência pesada. Não tem jeito. Quando você é de Deus, Deus governa a tua vida, Deus governa teus passos. É Ele que dita o que você faz, o que você deixa de fazer. Então, ainda que tinha essa vontade do povo, o povo disse: nós queremos um rei. Deus disse: tá bom, vocês querem um rei, mas é importante que esse rei nasça da minha vontade. E a Bíblia fala que Deus levanta Saul. Só que depois de um tempo, o próprio Saul peca contra Deus e Deus se aborrece de Saul e decide levantar um outro rei. Lembra que eu disse que na percepção do homem, na percepção de Israel, o rei tinha que ser um homem robusto, grande, bonito. Porque antigamente, por que o rei tinha que ser grande, bonito? Porque antigamente o rei fazia aliança política por meio de relacionamentos conjugais. Você já viu que Salomão teve muitas mulheres? Não é por vontade própria apenas. É que quanto mais eles vão se aliançando, se o rei for bonito, for sábio, ele consegue conquistar algumas mulheres de outros países. Por causa dessa aliança conjugal do rei com outra mulher, o povo começa a ganhar ligações políticas. Então o rei, na perspectiva do homem, tinha que ser um homem de presença, tinha que ser um homem grande, um homem bonito. Aleluia. Eu disse um homem bonito. Não tem bonito aqui na casa de Deus? Então um homem grande, pelo menos assim, com uma altura do Anilton e com uma cara do pastor assim. Uma conjugação assim. Com o Anilton não dá muito certo não, mas a altura dá para aproveitar, o resto não dá. Então você vê que por causa disso o povo escolhe esse rei por causa dessa percepção humana. Mas Deus manda a Samuel e disse: tá bom, vai para a casa de um homem chamado Jessé. Quando ele entra na casa de Jessé e fala: Jessé, arruma todos os teus filhos e me mostra que eu vim aqui com a unção para depositar na cabeça de um rei. Quando ele vê o primeiro filho, ele olha, um homem grande e bonito, ele fala no coração, ele disse: certamente esse é o ungido de Deus. Quando ele chama para ungir, Deus fala: não é esse aqui. Fala: você não tem filho, manda o segundo bonito, o terceiro bonito, grande. Ele disse: eu vou ungir. Deus estava impedindo. Eu vou ungir, Deus impedindo. Eu vou ungir, Deus impedindo. Depois ele pergunta: acabou os filhos? Jessé disse: não, falta o menor. Ele disse: não. Como é que é o menor? Porque na perspectiva nossa, se os filhos que estão aqui não podem ser rei, como é que é esse menor que tem que ser rei? Disse: não, é esse menor mesmo, está lá esquecido lá, trabalhando no mato. Ele disse: então nós não vamos nos assentar sem que o menor chegue na mesa. E Samuel ficou escandaloso. Ele disse: você pode ser profeta, mas você ainda assim é homem. E o homem vê conforme a experiência de fora, mas eu olho o coração e eu olho a experiência de dentro.
Então, independentemente da visão que o homem tem a teu respeito, Deus tem uma outra visão ao teu respeito. E você não pode andar de acordo com a visão que os homens têm ao teu respeito. O que dita a tua vida não é quem eu penso que você é, ou quem um profeta achou que você é. Você não pode caminhar com achismo. Alguém disse que eu sou bonita, eu sou feia, isso é que muda a tua percepção? Não. Você não caminha com o que os outros estão dizendo ao teu respeito. O Deus que te ungiu, o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, Ele é que sabe quem você é, Ele que sabe o que você merece, e nenhum homem pode impedir quando a unção de Deus é sobre a tua vida. É pequeno, mas Deus escolheu, e nós não vamos nos assentar sem Ele chegar, porque pequenez na perspectiva humana não é a mesma na perspectiva divina. Quando os discípulos andam com Jesus, Jesus disse: quem quiser ganhar tem que perder, porque para Deus às vezes perder é ganhar e ganhar é perder. Então a perspectiva divina é sempre totalmente diferente. Eu sinto pena com crente que anda de acordo com as informações desse mundo, de acordo com a visão desse mundo. Você não é daqui. A perspectiva divina a teu respeito é maior. E é isso que tem que te guiar em nome de Jesus. E a Bíblia mostra então que ele ungiu Davi. Só que quando ele unge Davi, a palavra de Deus fala que Davi, mesmo sendo ungido, não foi ocupar ainda a cadeira do rei, porque quando você é ungido não precisa se preocupar com cadeira. Quem se preocupa com cadeira é pessoa que não tem unção, porque quem tem unção sabe, cedo ou tarde a cadeira chega. Ele disse: o importante não é a cadeira, eu já tenho a unção, então para mim posso continuar no mato, mas eu sou ungido. Eu disse: eu posso continuar no mato, mas eu sou ungido. Não importa em que bairro você vive, a unção de Deus não escolhe bairro. A unção de Deus escolhe o propósito que Ele tem na tua vida. Você pode estar no mato, mas você é ungido. Não adianta andar de acordo com a visão do homem. Não adianta, Deus trabalha de forma diferente. Tem gente aqui que não é deputado, mas no mundo do espírito tem um respeito maior do que os deputados. Quando os deputados passam com terno bonito, o demônio não foge. Mas você mesmo sem terno, ele sabe que a graça de Deus é na tua vida. Os demônios tremem por causa da graça de Deus. Então a visão divina é diferente. E Saul, como sabia que Davi era ungido, começou a perseguir, porque unção não te livra de perseguição. Começou a perseguir. A unção pode não te livrar da perseguição. Só que ainda assim, Jonatas, que é filho de Saul, disse: eu sei que você é ungido, eu vou te proteger do meu pai. Porque unção não te livra da perseguição, mas te garante a proteção em meio à perseguição. Como é que o filho de Saul que quer matar, ou Saul quer matar, e o filho está decidindo proteger Davi, disse: você é ungido. Meu pai tem inveja, mas você é ungido. Meu pai quer te acabar, mas eu sei que você é ungido. Irmão, não adianta buscar reconhecimento. Quem tem unção, o mundo espiritual sabe que você é ungido. Não precisa se explicar, nem se justificar. Quem é, sabe que é. Não precisa mostrar quem é. Porque tem gente que ora muito aqui, mas em casa não ora. Mas tem gente que ora em casa e às vezes aqui está um pouquinho calmo. Mas no mundo espiritual nós sabemos quem é quem. Ele disse: eu vou te proteger. Saul lutando para matar, Jonatas decidiu proteger Davi. Só que quando Jonatas decide proteger Davi, por muitas vezes Saul quase matava Davi, mas Jonatas estava lá. Quase que acabava com Davi, Jonatas estava lá. Mas a Bíblia fala que Saul morre.
Mas antes de Saul morrer, aconteceu algo dentro dessa história, que a empregada de Saul, quando foram perseguir a casa de Saul no momento de guerra, estava com um menino chamado Mefimosete no colo. E quando ela correu, o menino escorregou e caiu. O pé do menino quebrou. Um menino que morava no palácio, de repente ficou limitado, porque ficou aleijado de ambos os pés. E a Bíblia fala que quando o avô morre e o pai morre, Jonatas, ele foi morar lá numa terra seca e esquecida chamada Lodebar. E aqui eu tento contextualizar o que Deus quer falar nessa noite. É que por causa dos seus pés e por causa dessa dificuldade, ele estava preso lá em Lodebar. Porque a prisão espiritual, ela começa com uma consciência de deficiência e com uma consciência de limitação. Sabe o que é prisão? Prisão é todo lugar que te limita. Quando fisicamente alguém está preso, ele está limitado de se movimentar. Isso é prisão. Então, do mundo espiritual, quando Satanás coloca na tua cabeça algumas limitações, influências de que você não pode, de que você vai acabar mal, de que você não avança, você própria se sente menosprezada em você, ao ponto de não querer atingir outros lugares, porque na tua mente você não consegue, não pode avançar. Isso é prisão. E é essa deficiência que, do ponto de vista espiritual, Lodebar colocou na vida de Mefimosete. Porque quando você mora num lugar esquecido, você se torna esquecido. Você sabia que ainda existem hoje no Brasil, embora que o Brasil tenha muita comida, existem comunidades que passam fome? São lugares que perderam privilégio e estão esquecidos. E tem gente presa lá. Ele não consegue sonhar estudar, ele não consegue sonhar atingir grandes lugares, ele não consegue nem sonhar um dia adorar a Deus, porque está num lugar fundo. E essa limitação prendeu a vida dele. Só que antes que acontecesse o acidente, o pai dele tinha protegido Davi. Antes que acontecesse tudo aquilo, o pai dele tinha uma grande influência na vida de Davi. E Davi ainda não era rei na posição, mas já era rei na unção. Quando o pai dele morre, o povo decidiu colocar Davi como rei. E quando o povo resolveu colocar Davi como rei, o tempo passou, Davi lembrou, disse: quando eu não era nada, tem alguém que me protegeu. Ele disse: será que há alguém na casa de Saul? Será que naquela casa de Jonatas não sobrou alguém para que eu possa manifestar bondade? Disseram: tem um servo, vamos perguntar se sobrou alguém. Disseram: será que sobrou alguém na casa de Saul? O servo disse: sobrou alguém, Mefimosete, mas ele é aleijado. Ele disse: não perguntei se ele tem uma deficiência, eu só perguntei se tem alguém na casa de Saul. Porque o mundo quer limitar tua vida na tua deficiência ou no teu problema. O mundo quer limitar onde você deve chegar por causa dos teus defeitos, ou tua escolaridade, ou teu bem material. Se o cara tem um carro, é tratado de um jeito. Se o cara não tem, é tratado de outro jeito. Se ficou bonito, é tratado de um jeito. Então o mundo tenta te colocar nesse nível. E a mensagem de hoje é memória e gratidão. Fala para o teu irmão: memória e gratidão. A palavra memória
ela significa a capacidade de armazenar conhecimento, coisas, acontecimentos. Quem tem memória, ele tem a capacidade de ser grato quando ele se lembra do que já aconteceu na sua vida. E a Bíblia está a mostrar que a coisa que fez com que a libertação acontecesse na vida de Mefimosete é a memória de gratidão de Davi. Quando Davi se coloca como rei, ele ganha uma consciência de gratidão. Ele lembrou, disse: não, tem alguém que me ajudou antes de eu estar aqui. Eu sou rei no presente, mas no passado eu tenho memória de alguém que me ajudou para eu ser rei. Quando ele ganha memória e decide ser grato, ele fala: vai buscar Mefimosete. Disseram: Mefimosete está esquecido. Sim, ele está esquecido, mas o poder da gratidão atrai a libertação. Ele disse assim: eu estou grato pelo que o pai dele fez, e por causa do que o pai dele fez, eu vou agir na vida dele. Eu sei que você ainda não está a entender, mas você vai entender agora. O que a Bíblia está a dizer é que existem pelo menos 3 dimensões da gratidão que você precisa ter diante de Deus. Eu sei que você talvez quer pedir alguma coisa, mas a verdade, o segredo da libertação, que muita gente não sabe, é ter capacidade para ser grato a Deus por aquilo que Ele já fez. A Bíblia está a dizer que quando Davi entendeu que precisava ser grato, ele lembrou: eu antes não era nada, eu agora sou rei, eu preciso ser grato. Então existem 3 dimensões de gratidão: gratidão pelo passado, gratidão pelo presente e gratidão pelo futuro. A gratidão pelo passado é quando na tua memória você se lembra onde Deus te tirou, é quando na tua memória você se lembra onde Deus te arrancou. Tem gente que está aqui, já veio de uma vida depravada, já estava para estar na boca do diabo por causa de uma bala, por causa de um acidente, mas naquele passado Deus sabia que um dia você estaria nesse presente para adorar o seu nome. Então você precisa entender: o que vai libertar o teu espírito é a capacidade de você ser grato. Você precisa dizer: Deus, talvez eu não tenho agora, mas eu sou grato pelo que o Senhor já fez no passado. Eu ainda não cheguei, mas eu sei onde Deus me tirou. Eu ainda nasci. A Bíblia fala que quando o povo de Israel passou no Mar Vermelho, Miriam pegou o tambor e começou a louvar a Deus. A minha pergunta é: eles ainda não chegaram em Canaã, mas Miriam no deserto já está a dançar. A resposta é simples: é que antes de chegarmos no deserto, nós estávamos no Egito. Então eu vou agradecer a Deus, não porque não chegamos em Canaã, eu já vou agradecer a Deus só porque saímos do Egito. A gratidão, ela arranca a tristeza do teu coração. Ei, eu estou a dizer, tem pessoas que vão vencer o diabo só por causa da gratidão, só por causa do louvor. Sabe quando Satanás coloca algo para te entristecer, quando Satanás faz você perder alguma coisa, não venha cabisbaixo ou triste, olha para a cara dele e fala: Deus, eu te agradeço pelas perdas, eu te agradeço pelas decepções. Tem gente que foi decepcionada, é graças à decepção que você está maduro. Tem gente que já foi enganada, é graças ao engano que você está maduro. Tem gente que já caiu, é por causa daquela queda que você aprendeu que a mão de Deus levanta, que a mão de Deus, oh, aleluia. Eu estou a dizer, você precisa ter memória e gratidão a Deus do que Ele fez na tua vida.
Não existe demônio que resiste gratidão. Te enganaram quando disseram que é só jejum, que é só oração. Há coisa que sai com louvor. Há demônio que foge gratidão. E eu te provo na Bíblia. Quando o espírito mau vinha para Saul, chamavam quem? Chamavam Davi para impor as mãos. Chamavam Davi para orar. Chamavam Davi para quê? Chamavam Davi para quê? Quando ele cantava, os espíritos maus. Talvez eles possam resistir à forma como você se posiciona. Mas quando você é grato pelo passado, Jesus, eu quero ver onde é que Satanás entra quando você já é grato pelo passado. E gratidão recupera a primeira coisa. Gratidão a Deus recupera a tua identidade. Diga comigo, identidade. Gratidão a Deus recupera a tua identidade. Quando você é grato, mostra o teu caráter ou a consideração do que fizeram por você. Ajuda uma pessoa e ela não te diz nada. Ajuda a outra e ela te manda uma mensagem: muito obrigado. Você vai ver a diferença do que vai fazer naquilo que você fez. Tem gente que você pode fazer muito e não te agradecer. Mas tem gente que o pouco que você der, escuta, a ingratidão desvaloriza a ação. Quando uma pessoa é ingrata, desvaloriza a ação. Tem gente que acha que sofre porque nunca foi para Angola ou lugares mais difíceis da África. Lugar que para comer arroz e feijão é algo de domingo, algo especial. Eu já passei nessa época que para comer arroz e feijão é algo especial. Aí eu cheguei em São Paulo. Quando eu cheguei, uma vez no serviço cozinharam arroz, frango, feijão e ovo. Os caras todos reclamando: meu Deus, que é isso? Eu vou comer arroz, feijão. Eu disse: meu Deus, se você soubesse que existem pessoas que valorizam esse prato no dia mais especial, você não diria isso. A ingratidão faz pensar que muito é pouco. Por que o salmista disse: dormi, deitei e acordei porque o Senhor me sustentou? Tem gente que fica todo campanha, entra campanha, porque quer uma casa. Se esqueceu que melhor do que uma casa é o sono. Tem gente que tem mansão, mas não dorme. Afinal de contas, o que você precisa ainda não é casa. Você só precisa dizer: Deus, obrigado por eu dormir. Ai, a ceia. Oh, Jesus. Você está louco porque não tem carro, está louco porque não tem roupa. Fala: Deus, obrigado pelo corpo. Tem gente que já não está vivo. Diga: Deus, obrigado pela vida. Quando você é grato, o que era pouco se torna muito. Quando Jesus pegou 2 pães e 5 peixes, ainda não orou. Ele pegou e disse: Pai, eu rendo graças. Quando ele rendeu graças, o que era pouco se tornou muito. Não importa se você tem filho na droga, não importa se você tem conta bancária zerada. Quando entrar na tua casa, não importa se é uma casa pequena, fala: Deus, eu te agradeço por essa casa. Porque tem gente que dorme debaixo da ponte. Fala: Deus, eu te agradeço pelo meu filho, porque meu filho é profeta. Está na droga, mas é profeta. Está na droga, mas é chamado. Deus.
Alaya séria managase. Você vai ser liberto dessa depressão. Você vai ser liberto dessa ansiedade. É só levantar a mão e dizer: Deus, eu te agradeço, e isso vai desaparecer da tua vida. Tem gente que foi curado, não precisou orar. Antes mesmo da cura aparecer, ele já chegava no culto alegre e falava: Deus, obrigado pela cura. Mas não está curado, obrigado pela cura. Porque existe agradecimento pelo passado, existe agradecimento pelo presente, mas também existe um agradecimento pelo futuro. Você já tem que dizer: Deus, obrigado pelo que vais fazer amanhã. Eu não tenho noivo, mas obrigado pelo noivo. Eu não tenho filho, obrigado pelo filho. Deus vai ouvir essa adoração profética e Ele vai conceder o que deseja ao teu coração. Essa é a geração mais triste da igreja. Desculpa te informar, mas é a geração triste da igreja. Crente depressivo, altamente triste. A Bíblia fala: nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o povo que tem que andar na contramão. Todo mundo reclamando, mas quando entra aqui tem que sentir que esse povo não está vivendo de reclamação, porque é um povo que vive debaixo da provisão de Deus. Povo difícil e triste. Eu quero que você entenda isso, porque o segredo para você ser liberto nessa noite é isso: é você saber despertar que Deus já fez. Evangelho não é sobre o que você fez, é sobre o que Ele já fez. Mefimosete não fez nada. Quem protegeu Davi não foi Mefimosete, foi quem? Jonatas. Porque evangelho não é sobre o que eu fiz, é sobre o que Ele já fez. Quem tem consciência do que Deus já fez, não se atrapalha com o que não está acontecendo. O que era maior, Ele já fez. Paulo disse: aquele que nem mesmo o seu filho poupou. Mas se vida Ele entregou, carro é que é. Sabe qual a diferença entre as ofertas de Deus e a oferta de Satanás? Satanás pode dar cargo, Satanás pode dar carro também, Satanás também dá fama e reconhecimento. A grande diferença é que a primeira oferta que Deus deu ao mundo já é maior do que tudo que Satanás pode te entregar. Você já ouviu essa expressão? Zerou a trend. Zerou a trend. Deus zerou. Deus disse para Satanás: acabou já. Não tem mais luta de oferta. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Se meu filho entreguei, cargo passa, carro acaba, casa cai, mas o filho que morreu no terceiro dia não existe coisa maior que você esteja buscando. Maior é o que Deus já fez na tua casa. Maior é o que Deus já fez. Ele conservou tua alma na salvação. Deixa te dizer, na tua casa Satanás pode tentar, os inimigos podem entrar. Deixa lhe dizer, quando você pode morar no condomínio mais bonito dessa cidade, Satanás ainda assim vai tentar. Você pode morar no lugar mais escondido dessa cidade, mas eu quero ver Satanás acabar com a tua alma. A tua alma ele não consegue tocar, porque a tua alma está escondido na mão de Deus. A tua alma está escondido em Deus. É por isso quando ele falou para Jó, quando ele falou com Deus: Jó só te adora por causa dos bens. Deus disse:
toca em tudo dele, mas não toca nele. Sabe por quê? Porque você não é aquilo que você possui, você é maior do que você possui. Então Satanás pode tocar no carro que eu tenho, mas não toca na minha vida, porque minha vida não é na dimensão do meu carro, minha vida é na dimensão divina, é na dimensão espiritual. Pode tocar na minha casa física, mas não toca na minha vida espiritual. Ele disse: olha, toca em tudo. Tirou filho, tirou tudo. E quando a esposa de Ló olhou para Jó, disse: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Gente que não entende de gratidão, pensa que o que ele tem é dele, o que você tem não é teu. Até a tua roupa não é tua, até o teu filho não é teu, até a tua casa não é tua. É tudo que você tem é de Deus. Tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Bíblia está dizendo: a mulher olhou para Ló e Jó e disse: amaldiçoa o teu Deus e morra. Jó está dizendo: não saí no ventre da minha mãe e não eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor. Louvado seja o nome do... Como é que um homem desse, que perdeu tudo, disse: Deus é que me deu, ele tirou? Que tirou foi Deus ou Satanás? Não, fique à vontade. Quem tirou foi Deus ou Satanás? Mas na cabeça dele não tinha Satanás. Para ele, tudo que acontece na vida dele é Deus. Vê a consciência desse crente. Ele não dá ibope para Satanás, não dá fama para o diabo. Porque tem gente que pensa a libertação é só quando os demônios... Não! Há pessoa que precisa ser liberta dele mesmo. Porque às vezes o teu maior inimigo é você. Em vez de você orar: sai demônio, fala: me sai. Tem pessoa que precisa se autolibertar. Expulsar Satanás ou demônio é a coisa mais fácil. Até o crente mais básico expulsa, é só falar em nome de Jesus. Nem teu nome é em nome de Jesus. Agora, lutar contra você mesmo. Essa noite, se tu a pregar que você tem que ser grato para libertar, mas tem gente que vai chegar em casa triste de novo. A tua maior luta é com você mesmo. Tem que ter memória e saber: mas Deus que me tirou da maternidade desde criança. Você acha que no dia que você nasceu não morreu ninguém? Morreu um monte de criança. Será que você era mais bonita? Se calhar você era mais feia. Mas ainda assim Deus disse: eu tenho um propósito para a vida dela. Vem para cá. Deus que te conservou na maternidade. Você está vendo que você é muito bonito assim, ó. Um dia fala só para alguém: ó, eu quero apanhar sono. Enquanto eu estiver dormindo, me tira só uma foto. Para você ver como você é um morto, sem vergonha, não tem nada. Uma vez, pastor, eu fiquei imaginando o sono. O sono é tipo morte. Jesus comparou o sono à morte. Disse: Lázaro está dormindo. Porque o sono... O dia que eu entendi isso, nunca você vai me ver na rede social e lamentar. Porque tem crente que vai na rede social: meu Deus, a minha vida, não sei o quê, se sentindo depressiva, se sentindo triste. No Facebook, crente se sentindo triste. Para quem? Para quem saber? Se sentindo triste, para quem? Eu comecei a imaginar: o sono é algo terrível. Minha maior oração que eu faço de manhã, eu só falo: Deus, obrigado. Eu não consigo mais pedir nada. Quando eu compreendi, não consigo ficar mendigo, não tem como. Eu no sono tem tudo para os espíritos atacarem, mas eles não conseguem, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem.
guarda o presidente da república é um cara que está com uma arma. Você que te guarda são os anjos celestiais. Eles não sentem sono, mesmo se tivessem sono, não podem dormir. E se eles dormirem, a Bíblia diz que o guarda de Israel não tosqueneja. Deus não dorme, Deus não apanha sono. Enquanto você está dormindo, Ele está ficando aí, bebezinha. Pode dormir à vontade. Você vai acordar viva, você vai acordar em pé. O demônio não quer que você fique viva, mas você vai acordar, porque a graça de Deus é maior na tua vida. Eu explico isso e eu encerro aqui. Entenda uma coisa. Quando você é grato a Deus, você ativa a dimensão espiritual na tua vida. Ou seja, os céus se movem no louvor. Então quando você manifesta gratidão em louvor, você está dizendo que os céus têm que se mover enquanto você está ali naquele culto. Agora tem crente que fica mesmo em casa triste lá, trocando de televisão, vai para ali, vai para aqui. Calma. E você vai dizer, não, pregador, você não sabe como é que é a minha vida. Você não sabe como é que está difícil. Não, escuta. Eu disse aqui, a ingratidão te faz ver que as coisas estão muito difíceis. Ou que você é o único que está sofrendo. E Satanás gosta de prender assim, tipo, você já é a mais sofredora do mundo. A mãe do sofrimento. Que inventou o sofrimento. É Satanás te colocando isso na cabeça que você não tem problemas sérios. E eu te provo na Bíblia. Você está dentro de uma igreja com ar-condicionado e é ingrato. Chega em casa, ainda tem o que comer, está tudo certo. E mesmo que não tiver o que comer, pelo menos tem onde dormir. Agora eu quero que você me explique como é que dois homens açoitados dentro de uma prisão, amarrado, Paulo e Silas, tudo para dizer: Deus, eu sou profeta, eu que prego, porque agora a cultura coach é isso, você pode, você não é nada. Sem Jesus você não é nada, lamento te informar, sem Jesus você não é nada. Pode ficar triste comigo, eu repito na tua cara, porque depois vou viajar, vou embora. Você sem Jesus é nada. E Salomão fala: o homem é pó, do pó veio e do pó voltará. Quando você morrer, a roupa que você gosta, ninguém vai colocar para você. Até roupa que você nunca pensou usar, perfume que você nunca pensou, é que vão te colocar, vão dar banho, coloca só o corpo aí, velório, vai para a vida dele. Você é pó. Agora eu quero que você me explique o que você está passando. Se os homens na cadeia, mãe não sabe como é que eles estão, ele não sabe onde é que está a família, dentro de uma prisão, aguardando um julgamento, não sabe se a sentença vai ser de morte. Mas quando chegou a madrugada, Paulo disse: vamos adorar. Como assim? Nós presos, sim, nosso corpo está preso, mas nosso espírito não. Nosso corpo está preso, a mão está presa, mas nosso espírito não. A Bíblia fala: quando eles começaram a adorar, a corrente rebentou, os muros tremeram, a graça de Deus desceu naquele lugar.
por causa da adoração. Eu quero abrir a boca para te dizer nessa noite: não importa o que você usou para ser livre, ou para libertar teu filho, ou tua família, ou destravar tua conta bancária. Eu sei que você já usou muita coisa, mas eu saí de Angola para te informar algo mais importante do que qualquer técnica que podiam te ensinar. O que é pregador? É gratidão, é dizer: Deus, obrigado por tudo, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu perdão, obrigado pelo teu amor, obrigado pela vida. E se hoje não acontecer, quando você acordar amanhã, abra a janela de casa, fala: obrigado pelo sol, obrigado pela água, obrigado pela proteção. Quando você agradecer, eu quero ver qual é o demônio que vai ficar na tua frente. Até tem pessoas que vão te decepcionar, e um dia você vai dizer: obrigado por teres me decepcionado. Há pessoas que te deixaram na caminhada, você vai dizer: obrigado por teres me deixado. Estavas a atrapalhar minha vida, porque quando um sai, Deus traz outro. Quando um sai, Deus traz outro. Não importa o que está acontecendo, existe uma provisão de Deus na tua casa. Existe uma... Levanta a mão para glorificar a presença de Deus neste lugar. Não importa o que está acontecendo, existe a provisão de Deus. Deus sabe tudo, tudo está no seu controle. Adora a presença de Deus, adora pelo que Ele tem feito, adora pelo que Ele fará. Eu estou a dizer: os teus olhos nessa noite estão se abrindo para algo maior. A Bíblia fala que quando estavam a pelejar Estevão, a Bíblia diz que ele viu o céu aberto e a glória de Deus a se manifestar. Não existe coisas que apertem o teu corpo físico que tenha poder de acabar com a visão divina. Se você abrir a boca para adorar, se você abrir a boca para agradecer, você está a dizer para Satanás: meu problema não resolvo contigo, eu resolvo com aquele que vive e reina para todos sempre. Maior não é o problema, maior é o Deus da tua vida. Maior não é a situação, maior é o Deus da tua casa. Maior não é o problema, maior é o Deus da tua família. Maior não é a doença, maior é o Deus da tua vida. Eu estou a dizer nessa noite: nós vamos glorificar a Deus, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Quando a glória subir, o resultado que descer do céu vai despedaçar toda a porta fechada. Oh, Sacataramanagas. Se coloque de pé nesse lugar. Somos chamados para adorar a presença daquele que vive e reina para todos sempre. Eu podia profetizar algumas coisas aqui. Eu posso profetizar para a tua vida. Eu posso profetizar para a tua vida que a partir do momento que todas as manhãs você agradecer a Deus, vai ser um novo tempo para a tua casa, vai ser um novo tempo para a tua família. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito. Tens liberdade, liberdade aqui. E eu sou tua casa, eu sou. Essa catarabaceia, eu sou teu lar, eu sou. Muda as coisas de lugar, muda as coisas. Eu sou tua casa, eu sou tua casa e tua morada, Pai. Eu sou teu lar. Oh, muda as coisas. O teu perdão é completo. Teu perdão.
perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Uma coisa vou ver, e nesse lugar, e todos os dias, e da minha vida, uma coisa eu vou. Deixa eu ficar, e deixa eu ficar, e nesse lugar, e todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto. E é aqui que eu me sinto. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro. A terra clama, a terra chama, mais uma vez, e mais uma vez. Queremos o seu descer, o seu descer, o seu. E a terra clama, e a terra chama, mais uma vez, e mais uma. E que ele cresça, eu diminuo. Ele apareça, eu me constranja. E todo o seu amor, infinita humildade. Levanta teus mãos em nome de Jesus. Eu estou entregando o microfone. Deus provê na tua família hoje em nome de Jesus. Deus provê na tua casa. Deus é Deus da tua casa, da tua família. Riproia sedelia séria. Reia babá 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 babá. Rebo saca tereberias. Recoí, Deus te conserva em vida, porque existem coisas que você vai ver. Recoia seremenebe sacate. Tem coisas que você precisa ver ainda, e Ele te conserva em vida, porque tem coisas que você precisa ver ainda. Eia sequete remenebre saca ya babá babá. A terra clama, terra clama. Terra clama, terra clama. Terra clama, terra clama, 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 clama. Eia babá secremene, a terra clama. Recois. Se tem alguém que faz negócio, vem na frente, por favor. Eu estou orando. Tem alguém que faz negócio? Tem alguém que faz negócio? Quem faz negócio? Quem tem empresa própria? Quem trabalha com coisa própria? Recaia seremene keteleria. Raia coia seria manasekete. Ei, sacaia manaseria sacate. Não há outro lugar melhor na la sekete menia. Racoia baba 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 baba. Leia baba sekete rebia. Reco sacate. Nos últimos tempos o comércio vai ser muito irregular.
Deus me manda orar por vocês, porque vocês precisam conservar o vosso coração. Vocês precisam conservar. Coloca a mão sobre o teu coração em nome de Jesus. Vocês precisam conservar o vosso coração. A Bíblia fala em Mateus 6: não estejais inquietos por coisa alguma. Deus, em nome de Jesus, conserva o coração dos teus filhos. Conserva o coração dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, conserva o coração dos teus filhos, Deus. Conserva o coração dos teus filhos. Conserva o coração dos teus filhos. Pai bendito, Rei da glória, o negócio é teu. A família é tua. A família é tua. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, conserva o coração dos teus filhos e destranca toda a porta da objeção, toda a influência do diabo. Pai bendito, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Rei da glória, conserva o coração do teu